Mas é realmente as minhas fotos do último mês e vídeos, tudo com uniforme, né? E aí eles foram assistindo, e eles vão assistir isso. Eu vou falar uma coisa que talvez machuque o coração de algum deles, mas eles vão saber que é com amor. A igreja da Suíça está dividida. Aqueles que vivem a palavra de Deus e aqueles que vivem indo para a igreja. Escuta só. Aqueles que vivem pela palavra de Deus e aqueles que apenas vão para a igreja. Será que eu estou falando da igreja da Suíça ou eu estou falando da igreja do Brasil? Muito cuidado, porque você fala, nossa, a Suíça precisa de Jesus. Mas tudo que eu falo da Suíça aqui encaixa perfeitamente para a igreja brasileira. Lá na Suíça tem uma parte dos irmãos que vivem costumes que não são adventistas. Por exemplo, muitos irmãos lá, muitas irmãs usam já joias, normalmente, e alguns não. Aí você fala assim, nossa, a igreja suíça precisa de ajuda, né? Mas no Brasil também. Agora, eu conheci muitos casais. Um deles, eu vou contar a história amanhã. O casal do primeiro ancião da igreja e da esposa, que é filho de um adventista que ficou preso nos campos de concentração junto com os judeus porque guardava o sábado. E amanhã eu vou contar a saga dele para sair do campo de concentração na Alemanha e fugir para a Suíça. Como que ele chegou na Suíça, como que Deus o livrou. Amanhã, no culto à noite, na série Jesus, o nome acima de todos, ok? Vocês estão convidados a estarem aqui amanhã, juntos, ok? Então, eles estão lá. Meus irmãos, sabem o que os jovens, escutem só isso aqui. Acaba o culto, a gente comeu junto. Sabe o que os jovens fazem sábado à tarde na Suíça? Não dorme não. Ele não dorme porque lá o culto começa às 10, então dá para dormir bastante de manhã, né? Eles jogam futebol, ping-pong, dominó, sábado à tarde. Agora eu pergunto, são todos os jovens que fazem isso? Não. Será que eu estou falando da Suíça ou estou falando do Brasil? Alguns já estão na dúvida, né? Eu comecei a pregar na Suíça e a igreja era funda, não era igreja, era um refeitório. Depois que pegava o sermão, acabava, vinha comida. Não comi tanto na minha vida, sabe? Comida nova, assim, diferente, né? E eu não sabia o que ia vir, e quando que ia vir, eu ia comendo tudo que vinha, né? Não sabia nem o que era. Lá eles servem primeiro salada e pão. É o primeiro prato que eles chamam. E só tem isso. Aí eu olhei para a mesa, não tinha mais nada. Salada, alface, assim, com rúcula e pão. Aí o pessoal começou a comer, eu também comecei a comer salada e pão. E um pão gostoso, assim, fatiadinho, assim, gostoso, delicioso. Come e tal. Aí acabou, eu falei, tá bom, satisfeito, né? Se acabou, acabou. Aí foram tirando. Tiraram o pão, tiraram a salada. Aí veio a massa. Eu falei, nossa, tem mais agora. Aí vem assim, risoto. Eu comi lá um risoto delicioso. Um nhoque. E vem pizza, né? Eles têm uma pizza diferente da nossa. E aí você come de novo, mas é o segundo prato, que é o prato quente que eles falam. E lá nessa igreja era a mesa de comer. E o culto também era ali. E aí estava assim, essa fundura assim. A igreja tem 30 membros, mas o encontro tinham 100 pessoas. E eu cheguei lá meia-noite da sexta-feira, porque o avião atrasou 6 horas, então eu atrasei 6 horas também. Meia-noite, eles estavam esperando por mim, e eu comecei a pregar. E eu não sabia quem era adventista, quem era visita. Enquanto eu pregava, os jovens ficavam jogando um joguinho lá que tinha lá atrás, meio que ouvindo e jogando aqui, na hora do culto. Aí eu pergunto, eu estou falando da Suíça ou estou falando do Brasil? E aí? Quantos estão jogando na hora do culto aqui? Vários. Você pode acreditar nisso, mas tem galera que está jogando agora aí. Deu até uma pausa para ver o que eu estava falando. Aí botou no WhatsApp, segura aí galera, um intervalo aí no jogo. Então, tem. Porque a Suíça não é diferente do Brasil.
Lá eles falaram para mim que a pessoa demora muito tempo a batizar alguém. Tem igrejas lá que ficam 3, 4 anos sem batizar ninguém. Aí eu pergunto, eu estou falando da Suíça ou estou falando do Brasil? Do Brasil também. Eu fui com o coral aqui, coral jovem, cantar numa igreja, não importa qual igreja também agora. Está gravando e pode ficar ofendido. O tanque batismal tinha um monte de coisa dentro, tinta, escada e livros, estava lá dentro do tanque. O tanque é um depósito provisório da igreja. Talvez não estou falando da Vila Nova, mas estou falando de algum lugar aí. E eu comecei a pregar, e quando acabou o sermão, muito estranho pregar com um tradutor, né? A pessoa fica repetindo ali um trem. E tinha hora que ela falava um negócio meio estranho, sabe? Eu falava lá, ela repetia um nome muito estranho. Aí eu achava estranho aquilo. E eu esqueci o que eu estava falando. Porque não pode prestar atenção no tradutor. Você tem que prestar atenção no que você está falando. Ele que se vire, né? Mas ela trocava algumas coisas mesmo, sabe? Porque ela não era brasileira, era dominicana. E uma outra que traduzia era piauiense. Não é goiana, né? E eu falo dialeto goiano, não do Piauí. Quando eu falei, dou conta não, ela olhou para mim e falou assim, como que traduz isso, né? Não tem como. Aí eu tentei explicar assim para ela o que era, não dou conta não, em suíço. Mas ela foi embora há muito tempo para a Suíça e tudo mais. E no segundo sermão, os jovens sentaram no meio assim, para assistir. No sábado à tarde, a mesa chegava perto de mim, eu botava a Bíblia, eles sentaram na mesa aqui. E eu lancei um desafio para a Suíça. 5:30 da manhã, vamos subir para o monte, lembrando que o monte lá é congelado, né? E nós vamos orar e clamar ao Senhor. Um jovem levantou a mão e falou, pastor, na Suíça é diferente. A gente faz às 8 horas da manhã, porque às 5 da manhã fica uma neblina muito fechada, muito frio. Eu falei, você já foi 5:30 da manhã orar? Ele falou, não. Então você não sabe como que é orar na Suíça e nem no Brasil, certo? Confia em mim. Lá de madrugada, quando tiver muito frio, se você estiver clamando, o Espírito Santo vai te abraçar e vai te esquentar. E ele perguntou, certeza, pastor? Eu falei, certeza. Tomara. Porque eles estão acostumados com o frio. Eu não. Se alguém ia congelar lá, era eu, né? Só que quando a gente pede para orar de madrugada aqui na igreja da Vila Nova, no Brasil, é diferente. O pessoal fala, pastor, vai mais tarde um pouquinho. Está muito frio, vai chover. Esse lugar é perigoso de noite. Motivo para não subir para o monte, nós temos, gente. Na Suíça e no Brasil. E eu estou descobrindo que está cumprido o verso da Bíblia. Nós estamos unidos em tudo. Mas não é a glória de Deus que está nos unindo. É o pecado, sabe? São os nossos defeitos. A nossa fragilidade está nos unindo. Não é? Mas quando deu 5:30 da manhã, estava ali o cara fazendo pão, que ele fazia pão de madrugada. Deixou o pão lá crescendo e se juntou. E o pastor da igreja agora lá, o pastor Felipe, nós 3 só. Eu falei, vamos dar 5 minutos, porque o pessoal deve estar escovando o dente, né? Para falar com Jesus sem mau hálito, né? E aí de repente os jovens todos vieram. E aí se cumpriu a palavra de jovens, eu confio em vocês, porque vocês são fortes. E eles vieram, todos. Parecia um desfile de moda, porque o povo bonito, né? Todos os camaradas bonitos, meninas de cachecol e tal, parecendo que ia para um lugar importante, mas era só para não congelar mesmo. Mas o povo bem vestido, assim, sabe? Nos panos que a gente chama assim, né? Roupa de cor e tal. E eu lá com um cobertor, sapeca, ninguém viu esse cobertor que a gente não vai. É aquele assim, ó, de baixo aqui. Minha mãe, coitadinha, minha mãe foi comigo para lá. E ela passou um frio lascado. A mala dela ficou vazia. Ela botou tudo que ela tinha, assim, sabe? Mas foi uma experiência legal, porque minha mãe nunca tinha orado comigo assim, nunca tinha participado um fim de semana comigo. Ela assistiu poucos sermões meus nesses 16 anos, umas 3 vezes só. E ela estava lá. E de repente tinham quase 30 pessoas ali, umas 20, sei lá, não sei quantas exatamente. E estávamos ali de madrugada. Na roda, a gente conseguia ver um ao outro.
Mas quando saía da roda para orar, a gente não enxergava o outro. E nós passamos ali das 5h30 até as 8 da manhã. Como nós estávamos em volta das montanhas, as montanhas nos envolviam, o sol só foi nascer 8 horas da manhã, porque fica aquele escuro ali, né? Por causa da montanha. E nós ficamos ali orando. Quando deu 7h30, na verdade, nós decidimos fazer uma caminhada de oração. Eu nunca fiz isso aqui na Vila Nova. Vou fazer esse ano ainda, antes de acabar o ano. Essa é uma coisa muito legal que nós estamos praticando agora, chama caminhada de oração, que é feita em duplas. Outro dia eu explico. E eu subi a montanha de 2 em 2, e eu fui com uma senhora da Romênia. E nós fomos conversando, orando um pelo outro. Quando a gente chegou embaixo da montanha, o pastor falou: vocês foram juntos? Eu falei: foi. Mas que língua que vocês falaram? Aí eu falei: português. Ela falou: romeno. Eu falei: não, mas não estava falando. E juro para vocês, meus irmãos, ali naquele lugar ali, o dom de línguas eu vi ele sendo manifestado. Porque eu conversava com as pessoas, no fim eu nem sabia que idioma que era quem estava conversando. Se era italiano, se era espanhol, se era português. Eu descobri uma coisa, que eu falo um pouco de inglês, um pouco de italiano, um pouco de espanhol e um pouco de português. Ou seja, o meu cérebro só aguenta um pouco. Muito eu não consigo, né? Só um pouquinho de cada coisa. Mas foi legal porque eu vi que a pessoa me entendia. E não entendia apenas o que eu estava dizendo. Ô, neném. Salva aqui ela. Papai chegou. Pronto, o herói. Não entendia só o que eu dizia. Ela entendia o que estava no meu coração, sabe? E quando era bem cedinho, 8 da manhã, esperando o café da manhã, que era às 9, eu sentei na mesa ali e comecei a conversar com a tradutora, aquela que me traduzia. Ela ficou ali comigo. E eu comecei a conversar com ela, explicar algumas coisas que ela estava com dúvida. E quando eu olhei para ela, irmãos, ela estava chorando. E ela não era adventista. Ela falou: pastor, eu quero me batizar. E a primeira pessoa salva naquele acampamento ali foi aquela que estava me traduzindo, sabe? Eu fiquei assim, eu nunca imaginei assim que... Eu pensei que ela ia sair com raiva de mim, sabe? Porque eu falo muito rápido mesmo, né? Vocês sabem disso. Mas Deus estava falando com ela e falando com as pessoas. Eu fiz um apelo para as pessoas que queriam batizar, viesse até a frente. E ela saiu de trás de mim e veio até mim, me abraçou. Eu gravei até um vídeo dela, não vou passar hoje, outro dia eu passo para vocês. E muitas pessoas começaram a vir. Ali tinham 6 casais, 6, que já estavam separados, estavam divorciados, mas estavam frequentando a mesma igreja. E eu pergunto: eu estou falando do Brasil ou da Suíça? Sabe, irmãos, nós temos aqui pessoas com problemas no casamento. Nós temos jovens que estão em dúvida entre Jesus e o mundo. Nós temos aqui pessoas que levam mais a vida na vaidade do que na espiritualidade. Tudo que tem na Suíça tem no Brasil. O problema é que a gente não consegue ver, porque nós estamos acostumados com os problemas do Brasil. Eles se escandalizam com a gente também, com coisas que a gente faz, e nós escandalizamos. Mas a palavra é muito clara, que quando a glória de Deus for derramada sobre nós, irmãos, não vai haver mais, não haverá mais separação de língua, porque Deus dará o dom e nós nos entenderemos aonde for. Não há separação racial, não haverá separação cultural, não há separação de crença. Nós seremos um só povo, porque nós não vamos refletir as nossas vontades, nós vamos refletir a vontade de quem? De Deus. E é quando a igreja refletir a glória de Deus, o mundo saberá que nós somos de quem? Está aqui, irmãos, capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai acreditar em nós quando nós formos um. Enquanto não formos um, o mundo vai achar que tudo aqui é conversa.
balela, somos apenas radicais, somos uma seita, somos uma igreja. Mas quando nós formos o mundo saberá que o Senhor nos enviou, amém? E só tem um jeito disso acontecer: a glória de Deus sendo derramada na minha vida, na sua vida. Essa glória vai nos unindo, e quem olha para você vê Jesus, quem olha para mim vê Jesus, quem olha para ele vê Jesus, e só Jesus vai ser visto na igreja, não mais homens, mas Jesus. Eu vou encerrar para fazer o batismo. Uma senhora de uns 70 anos de idade falou assim para mim: pastor, eu sou da igreja desde pequena, meus filhos nasceram aqui nessa igreja, os 2 estão fora da igreja, eu tenho sofrido muito com isso, mas eu descobri, pastor, que eu não sei orar, pastor. Na verdade eu já sabia disso, mas eu não queria dizer, porque como é que eu vou dizer para os irmãos que eu não sei orar? E eu descobri que tem vários outros irmãos que não sabem orar, mas ninguém tem coragem de perguntar, e a gente fica na igreja, todo mundo fingindo que sabe, mas todo mundo sabe que não sabe de nada. E eu pergunto: eu estou falando da Suíça ou do Brasil? Essa irmã, ela mora em Goiânia ou em Lugano? Mora nas 2 cidades. Porque somos nós, aquelas pessoas que vão orar e não sabem o que dizer para Deus, que sente vazio, que não tem prazer em ler a Bíblia, que prefere um jogo de futebol do que um programa na igreja, que prefere ficar no celular do que com a palavra na mão. Somos nós que estamos brigados em casa com a esposa, mas vemos para a igreja sorrindo, de braço dado. Somos nós. É a Suíça, porque o mundo do pecado precisa da glória de Cristo Jesus. E o apelo que eu fiz à Suíça foi: Suíça, eu falei muito sério ali, sabe? Nós tivemos ali 3 decisões ao batismo ali, mas uma das cenas mais lindas foi um casal que se abraçava e chorava muito, e o cozinheiro, que era o filho deles, tirou o avental e veio correndo e abraçou os pais. Esse menino já estava há 30 dias usando drogas, os pais não sabiam, e ele decidiu entregar a vida a Jesus também. E os jovens foram vindo ali, sabe? E eu percebi que o apelo que é feito na Suíça é o mesmo apelo que é feito no Brasil, porque nós somos iguais a eles, pessoas que precisam de Cristo Jesus. Eu perguntei na igreja suíça o seguinte: existe hoje na igreja 12 homens, 12 mulheres apenas, não precisa de muito não, apenas 12, que não amem o pecado, que não temam perder a própria vida, que coloquem o Senhor acima de todas as coisas? Me dê 12 homens desses, e nós moveremos a Suíça será outro país. E ali começaram a vir as pessoas. Pessoas estão dispostas a não viver a vida como um suíço, mas viver o reino de Deus. E eu pergunto, aqui na Vila Nova, é um pequeno grupo isso, né? 12 pessoas que não amem tanto o pecado como a própria vida, que não temam perder a vida pelo Evangelho, e que coloquem o Senhor acima de tudo. Nós mudaremos Goiânia com 12 pessoas. Eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Jovens que passam 6 meses se preparando para salvar uma pessoa, pequenos grupos se reunindo, batismos todas as semanas, quartetos, corais, grupos, homens, mulheres, crianças, desbravadores, aventureiros, pessoas que estão se mobilizando em prol de uma causa: levar a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, esse verso não sai da minha mente, eu leio ele todos os dias. Senhor, me transmita a tua glória, para que a tua glória me faça ser um contigo, um com meus irmãos. Coloca seu perdão no meu coração, que eu não veja tanto o pecado do outro, mas que eu veja o meu, e que eu mude, que eu cresça, que eu me consagre. Quando eu fui embora da Suíça, eu ganhei um monte de chocolate lá, sabe? Mas aquela tradutora que veio do Piauí,
Ela tem 3 menininhas, 10, 9 e 8, sabe assim? Ela é uma pessoa pobre na Suíça, assim, porque ela não trabalha, o esposo a deixou, e ela ganha um salário do governo para manter os seus filhos. É tipo um Bolsa Família, só que tipo 2.000 euros, assim, é meio diferente, assim, né? É um mega Bolsa Família, ultra power, mas ela é simples. E ela estava com 20 francos suíços na mão e disse: pastor, nós estamos no meio das montanhas, eu não tenho como comprar um presente para o senhor, mas o senhor merece um presente, então eu vou dar esse dinheiro para o senhor, e o senhor compra um presente e lembra da gente. E me deu assim os 20 francos. Eu falei: não precisa, porque ninguém dá dinheiro assim, pastor, assim, na igreja adventista, no Brasil. Mas ela não é adventista, né? Ela falou: por favor, eu quero dar um presente para você, eu quero que você leve esse presente. E eu disse para ela o que eu digo sempre para vocês: existe presente maior para um ser humano saber que ele viajou, sei lá, não sei quantos mil quilômetros são daqui para lá, e saber que a mulher que era do Piauí estava na Suíça clamando por Jesus, e você foi usado com a glória de Deus, que não é sua, é de Deus, para apresentar Cristo para ela. Sabe, a decisão dela, as lágrimas dela, a vontade dela de pregar a Jesus para toda a Suíça, é o maior presente que um pastor pode receber. Se ela me desse 1 milhão de euros, não pagaria o coração dela que foi entregue a Jesus. Isso eu quero terminar falando para vocês. O maior presente que Jesus pode receber, o nosso pastor. Agora eu não falo de mim como seu pastor, mas eu falo de Jesus como grande pastor. Não tem oferta que você dê, não tem música que você cante, não tem nada que você faça, roupa que você vista, obras que você faça, nada. O único presente que vale para Jesus, que não vai ser queimado com o fogo que descerá depois do milênio, é o seu coração, é a sua vida, é você como você é, totalmente nas mãos dele. Irmão, nós temos um desafio na Suíça e no Brasil. Nós temos perdido 80% dos nossos adolescentes e jovens para o mundo. 80%. De cada 10 adolescentes, quando chegam aos 17 anos de idade, 18, apenas 2 ficam na igreja. Todo mundo aqui tem um filho, um parente, um amigo de infância que está fora da igreja. Verdade ou mentira? Na Suíça é assim também. Mas a gente sente mais aqui, porque são pessoas que nós estamos vendo. E a igreja no mundo todo tem orado pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelos nossos juvenis. E o maior problema deles não é o secularismo, sabia? É a falta de referência que nós tivemos na outra geração. Eles não têm mais. Eles têm visto uma igreja adoecida, que não vive o que prega. Mas hoje nós temos uma adolescente que vai entregar a vida a Jesus, simbolizando que a glória de Deus pode vencer todos os desafios. Amém? Pode entrar, Letícia. E hoje, muito especial, quero chamar aqui a Ruth, né? O Marisnaldo, também a irmã dela, todo mundo, toda a família que está aqui. Não sei se tem 2 irmãzinhas hoje aqui. Temos também, quem mais da sua família está aí? Sua amiga Giovana, a classe dos adolescentes toda eu quero aqui, que é a professora Vanessa. Irmão, estou com um projeto aí, orem por isso. Eu e a Vanessa estamos querendo abrir um pequeno grupo de adolescentes. Muito louco esse pequeno grupo, certo? Só tem doido lá, só adolescente. O vô e a avó estão aí também? O vô e a avó, tios, né? Olha as crianças aqui perto. Venham para cá pertinho, fiquem aqui assim. Que bom te ver, que a saudade de você. Hoje é aniversário da Letícia. Amém? Está fazendo 30 anos hoje. E esse presente que você tinha que receber, você está recebendo, né? A vida eterna já é muito, né? Mas você é um presente.
batizá-la no céu. É para ela ser lavada com o teu sangue e começar uma nova vida. Que eu sirva a tua ordem, Senhor, e a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Espírito Santo está sendo derramado na Vila Nova, amém? O Espírito Santo está sendo derramado na Suíça, na Itália, em Brasília, no Nordeste. Sabe, irmãos, o pastor da igreja suíça começou essa semana lá. É nascido em Mossoró, Rio Grande do Norte. É o Espírito Santo que está usando as pessoas do mundo todo para transmitir a glória de Deus, amém? Vamos orar juntos aqui. Vai dar um abraço, por favor? Nós vamos orar juntos aqui. Obrigado, pastor. Vamos tirar uma foto aqui e fazer uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo está sendo derramado no mundo todo. Que a sua igreja está vivendo um momento único, preparando um povo para a tua vida. Hoje está aqui a Letícia, amanhã mais um, outro, e assim a sua glória vai se espalhando por todo mundo, Senhor. Vai lá agora, Senhor, te peço, e visita o teu povo na Suíça, a tua igreja que está lá reunida, Senhor. Abençoa o teu povo ao redor do mundo. Nós precisamos de ti, Senhor, para nós deixarmos o nosso pecado, mas para nos amarmos a ti acima de todas as coisas. Visita, Senhor, o coração da juventude da tua igreja, dos adolescentes aqui na frente, dos juvenis, dos pais, das mães,